Bom dia, bom dia, bom dia, caros amigos do quarto ano. Quem vos fala aqui é a professora Michele e venho hoje com a aula de português. Vamos trabalhar hoje um gênero textual chamado, vamos lá, texto expositivo. Professora, o que seria esse texto expositivo? Será que eu já vi? Será que em algum momento da minha vida eu li algum texto expositivo? Será? Eu acho que sim, vocês já devem ter lido, mas não tem conhecimento do gênero e das suas características. Então vamos estudar para aprender mais sobre esse gênero? Esse tipo de texto serve para explicar ou fazer compreender um assunto, desenvolvendo por memorizadamente ou memorização. Esse deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. O que quer dizer isso, professora? Tudo isso, essa palavra aí, por memorizadamente? O que é isso? Não estou entendendo, eu nunca vi essa palavra na minha vida. Por memorização, gente. Por lembrança. O texto, ele fala de um assunto, dentro do texto ele já explica o que ele quer passar naquele texto. Então, nós vamos ler um texto com esse tema expositivo no livro de português de vocês e vocês vão compreender bastante o que eu estou falando agora, ok? Vamos lá. Texto expositivo. Características. Apresenta informações sobre um objeto, um fato ou um assunto específico, fazendo uma descrição e enumeração de características. Então, ele fala daquele assunto e das características daquilo que ele quer falar. A exposição deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto, ok? Por exemplo, a gente poderia fazer um texto sobre os cuidados que devemos ter nesse momento de pandemia. Eu tenho certeza que todos os meus alunos fariam uma lista com várias coisas que a gente não pode fazer neste momento. E outra lista com várias coisas que a gente deveria fazer ou deve fazer para evitar contrair esse vírus. Isso seria um texto expositivo, onde ele explica e exemplifica o que você deve fazer e o que não deve fazer, o que tem ou o que não tem naquele determinado assunto. Quando o assunto é novo, é importante a apresentação do maior volume possível de informações. Então, quando o assunto é novo, exige que o leitor, a pessoa que está escrevendo, explique claramente o que ele quer dizer, ok? Naquele texto. Então, vamos lá para o livro de vocês, para a página 46 do livro de português, texto 2. Texto expositivo. Então, aqui começa esse assunto com um texto escrito a punho por Felipe. Então, vamos ler o que foi que Felipe escreveu, para a gente ter ideia do que seria esse texto. Felipe colocou assim no título do texto: Como nascem as estrelas? Então, Felipe fez uma indagação, ele fez uma pergunta: como é que nascem as estrelas? Você gostaria de saber como isto acontece? Ele fez outra pergunta. Antes da estrela nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essas nuvens têm o nome de nebulosas e existem dentro das galáxias. Nós já ouvimos falar disso, né, gente, na aula de ciências? O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões e bilhões e bilhões de anos, muitos anos, viu? Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, o que é isso? A endurecer o centro dela, formando um ponto cada vez maior. Depois disso, depois de bilhões e bilhões e bilhões de anos, o interior da estrela vai se transformando em uma bola incandescente. Gente, incandescente é com muita luz. Muita, muita luz. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Então, esse foi um textinho de Felipe falando sobre como nascem as estrelas. Ele é um texto expositivo que explica justamente o nascimento da estrela. Então, vocês estão compreendendo como é simples o texto expositivo. Então, vocês vão responder as primeiras perguntas. Tem perguntas que dizem assim, pergunta aos colegas e aos professores. Gente, não tem como.
Infelizmente, a gente não tem como fazer essa troca de diálogo, não é, em tempo real, porque cada um está em sua casa. Mas a gente pode fazer isso sim lá no fórum. Vocês podem colocar perguntas e direcionar para um colega. Essa pergunta eu estou fazendo para Lívia, essa pergunta eu estou fazendo para Eric. Então vocês colocam as perguntas, direcionam essas perguntas para o colega que você queira perguntar. Aí assim pronto, a gente pode viabilizar a aula, ok? Poucas pessoas respondem no fórum. O fórum está para que vocês respondam lá. O que você acha que o autor poderia escrever nesse texto? Em sua opinião, ele atingiu o objetivo dele quando ele falou das estrelas? Então aí é pessoal, você vai dizer se você acha que ele atingiu o objetivo ou não. Aí aqui abaixo tem novamente as características desse gênero. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo isso eu já passei lá na frente, não é? Então vamos ser mais breves, senão não vai dar para colocar a atividade. Aliás, desculpa gente, o vídeo no fórum, porque ficando muito grande, ele não consegue fazer o download. Qual é o tema do texto? Qual a principal informação da introdução? Em qual parágrafo do texto o tema é desenvolvido? Qual das frases abaixo poderia substituir a conclusão do texto? Complete o esquema com as principais informações de cada parte do texto. Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Observem as imagens abaixo e respondam. Numere as fotos de acordo com a ordem em que as informações foram apresentadas no texto para vocês. Completa as frases relacionadas à numeração das fotos das partes do texto. Aqui abaixo. Completa o diagrama com as palavras que correspondem aos números do texto. Antes de nascer uma grande, de gás e recebe o nome de... Então, vocês vão preencher os espaços aqui embaixo, as lacunas, de acordo com o que vocês compreenderam do texto, gente. Não vou botar as respostas agora, não. Em que fontes o aluno Felipe pesquisou para escrever esse texto? Gente, quando a gente fala em fonte, não é fonte de água, não, viu? Fonte é o lugar aonde ele foi pesquisar. Toda pesquisa, ela tem um fundo científico. Quem foi que escreveu? De onde foi que você tirou isso? Então, você tem que você tem que saber de onde você pesquisou. A fonte é a referência de onde você tirou, de qual foi o livro, qual foi o link. Geralmente as pessoas tiram de links. Assim, o acesso é mais rápido. Então, eu tirei do site tal. Aí você vai colocar o site, você vai colocar o endereço virtual daquele lugar aonde você tirou aquele seu texto. Isso chama-se fonte. Todos os trabalhos e pesquisas precisam de ter a fonte de onde você tirou, ok? Como é possível saber isso? Com a ajuda de um professor, observe as fontes usadas por Felipe, o que indica o que elas são confiáveis. Elas são confiáveis ou não? Como vocês sabem, a internet é um mundo que tem informações, às vezes, que não são tão verídicas. Então, a gente deve saber onde pesquisar. Mas se eu sou criança, eu vou saber se a fonte é verdadeira, se não. A gente tem que ter a ajuda de um adulto, ok? Às vezes, existem muitas fantasias na internet que acabam confundindo a cabeça do estudante na hora da pesquisa. Então, o hábito de pesquisar e de ler vai fazendo com que você identifique se aquele site é confiável ou não. Discuta com os colegas e com os professores o que vocês consideram fontes não confiáveis. O texto expositivo é escrito com base em informações obtidas de fontes. Vamos voltar para as fontes. Todo texto ele tem que ter um embasamento teórico. O que é isso, professor? Embasamento. Você tem que dizer de onde você tirou. Se eu leio um livro, faço um trabalho, eu tenho que dizer, escrever lá embaixo. Fonte, autor, fulano de tal dos Anzóis, página tal, livro tal, ano tal que foi escrito. Se eu tiro da internet, eu tenho que colocar o endereço de onde eu tirei
aquela informação, ok? Então, todo texto expositivo, ele é retirado de fontes, ok? Como, por exemplo, a internet. Próxima página. Não, é até aqui mesmo, 49. Desculpa, gente, eu já estou querendo passar mais. Então, por hoje é só. Espero que tenham compreendido o assunto. As aulas vão ser assim, quando não forem gravadas também, porque a professora agora só quer ser youtuber, tá gravando direto vídeos. Brincadeiras à parte, gente. Estou feliz por estar mais próximo de vocês e espero que compreendam o assunto. E qualquer dúvida, pergunta, sugestão, coloque no box de informações. A professora está aqui para isso. Um beijão daquela que ama muito cada um de vocês. Estou com saudade até do barulho lá da sala. Tchau, gente. Até a próxima.